Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. 2h15, vamos lá com a nossa reportagem de Brasília, né? Porque hoje tivemos um encontro para tentar chegar a um consenso sobre as emendas PIX, né? Um assunto que tem sido bastante abordado aqui porque surgiu como o novo impasse, o novo problema envolvendo o Congresso e dessa vez o Judiciário, né, que barrou o repasse dessas verbas impositivas, né, até que houvesse a definição de medidas para explicar, para deixar mais transparente esse processo de transferência do dinheiro. E aí o governo começou a ficar preocupado, porque o Congresso, quando quer, barra tudo, não evolui em pautas, em votações que são importantes, consideradas importantes pela equipe econômica, para que seja forçada ali uma negociação. Márcio Rocha acompanhou esse encontro. O que a gente tem de informação desse almoço, hein, ô Márcio? Foi muito indigesto ou não? Boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Esse almoço ainda está sendo realizado aqui na sede do Supremo Tribunal Federal. Estou aqui na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, né, bem em frente à entrada dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles chegam para participar das sessões. E aí a gente está na expectativa de que esse almoço esteja encerrando a qualquer momento. A gente está batendo o olho aqui dentro do vidro, né, do Supremo, para ver se tem alguma novidade, e a gente já vê ali que tem alguns assessores já se movimentando aqui no salão principal, aqui onde a gente está, mas por enquanto ainda não tem nenhuma definição do que vai, se alguém vai falar, vai fazer alguma declaração, enfim, a gente está na expectativa para saber como é que foi o resultado dessa reunião. Então, o que a gente sabe agora é quem está participando dessa reunião. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ministro, né, presidente do Supremo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, seguem aqui reunidos para participando, né, desse almoço, desse evento, para discutir, como você disse, as chamadas emendas PIX. E esse evento, é bom a gente lembrar que ele foi um encontro que foi articulado pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso, no meio dessas decisões aí do ministro Flávio Dino, né, o mais novo, o mais recente, né, que tomou posse mais recentemente como ministro do Supremo, e o ministro Flávio Dino suspendeu esse pagamento das emendas impositivas. Esse evento aqui no Supremo ele é tratado como uma reunião institucional, mas a expectativa é que pelo menos sirva para dar uma pacificada nesse clima de tensão que está aqui acontecendo em Brasília na relação principalmente entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, justamente por causa dessa suspensão dessas emendas. Aqui, representando o governo federal, a gente teve também o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também estão aqui reunidos com o ministro Luiz Roberto Barroso, e os outros ministros do Supremo também estão presentes nesse encontro, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro do Supremo, também os presidentes da Câmara e do Senado. Só lembrando que Flávio Dino decidiu que esses repasses das emendas impositivas, que, lembrando também, obrigam o governo a enviar as verbas para os órgãos indicados pelos parlamentares, devem ficar suspensos até que sejam criadas medidas de transparência desses recursos. E por causa justamente dessa decisão, que foi referendada de forma unânime pelo plenário virtual do Supremo, o Arthur Lira encaminhou pelo menos 2 textos para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que limitam as ações do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas proíbe que decisões monocráticas de ministros suspendam a validade de leis ou de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado, e outra PEC permite que o Congresso chegue a suspender as decisões do Supremo, caso o Congresso considere que essa medida avançou a função jurisdicional da Corte. Como eu disse, a gente ainda está na expectativa de alguma fala de algum ministro, de algum integrante do governo aqui do lado de fora do Supremo sobre esse almoço, mas a gente sabe também que esse discurso, esse diálogo, envolvendo aí todos os poderes da República já começou antes. Ontem de noite, ali por volta das 8 horas da noite, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou justamente com Arthur Lira, e a gente apurou aqui que a discussão desse encontro foi justamente essas emendas PIX, para tentar chegar, pelo menos iniciar o diálogo para chegar num acordo envolvendo esse tipo de emenda aqui em Brasília. Como eu disse, o almoço ainda está acontecendo, deve acabar a qualquer momento, até porque
presidente da Câmara, Arthur Lira, vai aí para São Paulo, ele é palestrante de um evento e a palestra dele está marcada para volta aí, por volta aí de 5h20 da tarde, né? Então, a expectativa é que ele tem que sair logo daqui para pegar um avião e ir aí para São Paulo para participar desse evento. Então, a qualquer momento, a gente deve ter novidades aqui no Supremo Tribunal Federal, Ana. E eu juro que eu estava imaginando vocês esticando o pescoço aí para olhar pelos vidros do Supremo para ver se tem alguma movimentação do pessoal saindo já do salão onde está acontecendo o almoço. Agora, é interessante ver o que vai ser discutido nessa reunião, né? Porque algumas propostas até começaram a ser colocadas na mesa para serem avaliadas e ver se o Supremo concorda, se tem como reverter essa decisão, para além, né, da gente falar sobre essa medida estar invadindo ou não, algo que é do Congresso, né, que não tem a ver com o Legislativo, não tem a ver com o Supremo, mas que seria colocar essas emendas PIX em verbas que são ligadas ao PAC e iniciar um processo transitório para uma transparência maior a partir do ano que vem. Essas possibilidades estão na mesa ainda, ô Márcio, ou já foram descartadas? Não, ainda estão na mesa. Inclusive, esse é um dos motivos dos integrantes do governo, principalmente o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estarem participando desse evento. Inclusive, a gente sabe que o governo tenta, acredita que o Congresso, por exemplo, está tomando conta do orçamento e que seria, inclusive, uma função do Poder Executivo. E aí é mais uma daquelas discussões que a gente tem durante os últimos anos falando de invasão dos poderes, né, da competência de cada poder na República. E aí, se o Legislativo, né, o Congresso está reclamando que o Supremo está fazendo um papel que deveria ser dele, o Poder Executivo, o Palácio Planalto, também reclama disso. Então, essa é uma oportunidade, segundo os integrantes do governo, justamente para pacificar esse ponto e até evitar essas reclamações de invasão de funções dos poderes da República. Essa proposta foi apresentada, inclusive a expectativa é que ela seja aceita aqui nesse almoço, né, que seja apresentada e seja aceita, mas ainda tem que esperar um pouquinho para ver se isso foi realmente aceito ou não. A gente lembra, só para finalizar, né, que na decisão do ministro Flávio Dino, ele coloca, né, um trecho da decisão que ele fala que reuniões técnicas estão sendo realizadas justamente para chegar a um termo, a um acordo do que seria essa questão da transparência. Então, independente da decisão do ministro Flávio Dino, isso já vem sendo discutido em outras esferas da República, mas a gente ainda tem a retaliação, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação ao Supremo dessas duas PECs que eu falei anteriormente. Por enquanto, está tudo na conversa, não tem nada definido, mas a expectativa é que a gente tenha pelo menos um caminho a ser traçado depois dessa reunião aqui no Supremo Tribunal Federal. É isso, né? O Congresso se metendo em como o governo gasta o orçamento e agora o Supremo se metendo em como o Congresso vai gastar esse orçamento que é do governo federal. Por isso, todo mundo reunido, vamos ver se tem algum consenso ou não. O pessoal saindo aí, tendo alguma novidade, é só acionar a gente, viu, Márcio? Obrigada. Valeu, pode deixar. Um abração. Valeu. Deixa eu devolver o Márcio para ele lá pendurar o pescoço.